você pode recorrer até o STF, né? Agora, é bastante difícil chegar lá e conseguir provimento do seu recurso. Bem, eu imagino que se você está vendo esse vídeo é porque talvez você esteja num processo e quer saber, caso você perca, até onde você pode recorrer, né? Será que há mais de 2 instâncias no Brasil? Veja, o nosso processo vai ter as seguintes instâncias. A primeira instância, tá? Que geralmente é o juiz da cidade. Eu gosto de falar dessa maneira porque fica fácil de visualizar. A gente chama tecnicamente de juiz de direito, mas é o juiz geralmente da sua cidade, ou da cidade de quem está sendo processado, ou do autor, a cidade onde está o imóvel sobre o qual trata, etc, etc. Depois você vai ter uma segunda instância, que é a instância dos tribunais, tá? E esses tribunais podem ser, no caso da Justiça Comum, o Tribunal Estadual, tá? Ou no caso da Justiça Federal e Trabalhista, até porque a trabalhista é um tipo de justiça federal especializada, você tem os tribunais regionais, tá? Aqui o que você tem já não é mais um juiz de direito, mas juízes que estão hierarquicamente acima, que são chamados de desembargadores, tá? Então veja, desembargadores. Qual é o primeiro recurso que você tem? É o que tira um processo da primeira instância para mandar para a segunda instância, né? Que recurso é esse? Bem, no processo civil esse recurso vai se chamar apelação. E no processo trabalhista vai se chamar recurso ordinário. Tem outros casos, tá? Por exemplo, no JEC, se você não tiver na Justiça Comum, se você tiver no Juizado Especial, você tem o recurso que o pessoal chama de recurso inominado. Eu chamo ele só de recurso, né? Que vai para o que seria uma espécie de segundo grau, que na verdade é um monte de juiz de direito mesmo, não são desembargadores, né? Eu esqueci de pôr o S aqui. Mas como a maioria dos casos, e aí acaba na segunda instância, tá? No juizado especial só tem 2 instâncias. Por isso, inclusive, que muitos advogados, eu estou incluso nisso, não gostam de advogar no JEC, né? Tem gente que fala que é por causa da sucumbência, não é. É a falta de recurso, é não ter controle, porque só quem julga são outros juízes, não são desembargadores, não são pessoas que estão hierarquicamente acima, etc, etc, tá? Mas vamos voltar aqui pro processo comum. Nós temos a primeira instância e você apresenta um recurso para ir para a segunda instância. E se eu não estiver satisfeito com o resultado, eu ainda posso recorrer? A resposta é sim, pode recorrer. Então quer dizer que tem uma terceira instância? Muito embora eu pessoalmente ache que é a maior besteira isso, tecnicamente a gente não chama o que vem depois do Tribunal de Justiça, do Tribunal Estadual, do Tribunal Regional, de terceira e quarta instância, tá? A gente chama de instâncias recursais, porque eles analisam, não é bem o caso concreto, é a Constituição, é a lei, etc, etc. Mas assim, para falar direitinho tecnicamente, só tem 2 instâncias, tá? Que é o juiz de direito e depois um recurso para o Tribunal Estadual, o Tribunal Regional do Trabalho. Mas, contudo, todavia, ainda tem sim mais lugares para recorrer, tem mais instâncias, se a gente pensar de maneira assim, a técnica, que são o STJ no processo civil, o TST no processo do trabalho e o STF, que funciona para os 2, tá? Tem até outros tribunais, mas eu quero focar aqui, que é onde está 99% dos processos, né? Então veja, se no seu processo você quer entrar com um recurso contra aquela decisão de segundo grau, né, da segunda instância, você fala, olha, uma lei qualquer foi desrespeitada, tá? Uma lei qualquer. Você vai apresentar um recurso chamado recurso especial, RESP, tá?
que vai para o STJ, que vai analisar para ver se os desembargadores do tribunal acertaram ou não, tá? E aqui quem vai julgar também são juízes, que são chamados de ministros, tá? Aliás, em todos esses tribunais vão ser sempre ministros, né? Assim, são juízes também, mas aí o juiz de primeiro grau a gente chama de juiz de direito, do segundo grau de desembargadores e dos tribunais, das instâncias recursais a gente chama de ministros, né? Se o seu processo estava na Justiça do Trabalho, cabe um chamado recurso de revista, tá? Que vai para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então você tem o Superior Tribunal de Justiça para basicamente qualquer lei, o TST para quando é uma relação de trabalho, você está brigando por direitos trabalhistas. E por fim, se você disser, não é uma lei qualquer, foi uma coisa que está escrita lá na Constituição Federal, que é a maior lei de todas, foi isso que foi desrespeitado, aí você entra com um recurso extraordinário para o STF. Ou seja, até agora, eu não sei se você percebeu, mas eu já falei de 2 recursos, o que significa que seria, se for para a gente falar de maneira atécnica, 3 instâncias. Então passa pelo primeiro grau, não perdi o processo, ou uma apelação ou um recurso ordinário vai me levar para o segundo grau, né? Se eu não estou satisfeito, aí eu posso interpor um RESP, um recurso de revista ou um recurso extraordinário, né? Então seriam 3 instâncias, para falar de novo de maneira atécnica, 3 instâncias. Correto? Não, errado. Por que errado? Porque o STF, muito embora você possa recorrer diretamente aqui do segundo grau, você possa vir diretamente para o STF no processo civil, você pode ter alguma... No processo trabalhista, você necessariamente passa pelo TST para depois ir para o STF, tá? E mesmo da decisão do STJ, mesmo que você não tenha apresentado um recurso extraordinário lá no segundo grau, você ainda pode apresentar um recurso extraordinário do acórdão da decisão do STJ, quando ela trouxer algum fundamento que contraria a Constituição e que não era a discussão principal, pelo menos não ali quando você interpôs esse recurso especial. Ou seja, o que eu estou dizendo para você é, se for contar direitinho, você teria acesso até... De novo, eu tenho que sempre falar que eu estou falando de maneira atécnica, porque algum advogado vê esse vídeo e resolve dizer que eu estou falando besteira. Mas de maneira atécnica você teria então uma escadinha de até 4 instâncias. Você consegue recorrer até chegar no STF, passando por primeiro grau, segundo grau, a instância recursal do STJ ou do TST, e então chegar no STF, tá? É lógico que assim, dentro disso tem mais uma miríade de caminhos que são seguidos. Às vezes você tem que... O tribunal não aceita seu recurso especial, você tem que entrar com agravo em recurso especial. Aí não aceitaram também seu agravo, ou aceitaram agravo, mas falaram que não te deram razão, você entra com um recurso chamado agravo interno, tá? Então assim, tem um monte de outros recursos, mas todos esses outros recursos que eu não citei, eles estão dentro sempre da mesma instância, tá? Ou seja, o recurso nem sempre é para mudar de instância. Às vezes o recurso é para ser julgado na mesma instância, pelos pares dos desembargadores, dos ministros ou até por eles próprios, né? Como é o caso de embargos de declaração, por exemplo. Bom, é isso, espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos como funciona a justiça nessa questão de até onde dá para recorrer, quantas são as instâncias, etc, etc. Comenta aqui pra gente contando o que você achou, se você tem um processo na justiça, o que está ocorrendo, e esse vídeo aqui com certeza que a gente está pondo na tela vai ser do seu interesse.